Prefácio voltado aos profissionais da saúde. 20 milhões de franceses são gordos demais. 50 mil morrem de obesidade todos os anos. Quem se importa? Vocês? Mas vocês não sabem o que fazer. Sugiro o meu método, não porque é meu, mas porque, ao fim de uma vida, após 35 anos de experiência cotidiana, estou convencido de que é o melhor método que conheci. As provas, mais de 3 milhões de franceses experimentaram e, 10 anos após a publicação, a obra é a mais vendida, logo atrás de Harry Potter. 100 alimentos, entre os mais nobres, consistentes e satisfatórios do patrimônio alimentar humano, acompanhado das palavras mágicas: à vontade. 4 fases, da mais rigorosa à mais aberta. Primeira fase, o ataque, curto e fulminante. Segunda fase, o cruzeiro, proteico até o peso certo. Terceira fase, a consolidação, 10 dias por quilo perdido. Quarta fase, a estabilização definitiva. Quinta-feira proteica, mais o abandono dos elevadores, mais 3 colheres de farelo de aveia para o resto da vida. 174 médicos me pediram uma autorização para praticá-la, fazendo cópia das páginas de síntese. Eu disse sim, e o digo a vocês também. O essencial é ter êxito. Tentemos ao menos. Dr. Pierre Ducan, presidente da Associação Riposte Mundo, Reação Internacional de Profissionais Qualificados em Prevenção à Obesidade e ao Sobrepeso. Sumário. Prefácio voltado aos profissionais de saúde. Introdução. Um encontro decisivo ou o homem que só gostava de carne. Nascimento da dieta em 4 fases. O método Ducan, princípios teóricos da minha dieta. Noções de nutrição necessárias. O trio CLP, carboidratos, lipídios e proteídos. As proteínas puras, o motor do método Ducan. Prática do método Ducan. Período de ataque. A dieta das proteínas puras. Resumo recapitulativo da dieta ataque. Período de cruzeiro, a dieta das proteínas mais legumes. Resumo recapitulativo da dieta de cruzeiro. Período de consolidação do peso perdido, patamar indispensável de transição. Resumo recapitulativo da dieta consolidação. Prática da estabilização definitiva. Resumo recapitulativo da dieta de estabilização definitiva. Acompanhamento cotidiano, interativo e personalizado na internet. Um avanço significativo e decisivo na luta mundial contra o sobrepeso. Receitas e cardápios para a dieta de ataque, a dieta de cruzeiro. Receitas para a dieta de ataque, proteínas puras. Receita para a dieta de cruzeiro, proteínas mais legumes. Uma semana de cardápio para a fase de ataque com proteínas puras. Uma semana de cardápio de alternância de proteínas com proteínas puras mais legumes. A grande obesidade, uma grande prévia, o ponto 29. Medidas de reforço excepcionais, meu método da infância à menopausa. Movimento, o catalisador obrigatório do emagrecimento. Prática cotidiana do plano AFPA, atividade física prescrita em atestado. O major da atividade física, a caminhada. Como caminhar ao longo das 4 fases da dieta. A melhor maneira de caminhar. Os 4 movimentos chaves do método para 4 tipos de flacidez do corpo que emagrece. Precauções e contraindicações. Quem deve, quem pode e quem não pode seguir meu método. Agora vamos entrar na introdução do assunto dieta Ducan.
Vamos começar a falar agora sobre a dieta. Então vem o título: Nascimento da dieta em 4 etapas. O método Dukan. 25 anos se passaram desde meu encontro decisivo com o obeso, que mudou o curso da minha vida. Desde então, me dedico à nutrição e ajudo gordos e menos gordos a emagrecer e estabilizar o peso. Com todos os meus colegas médicos, Como todos os meus colegas médicos, me formei na escola bem cartesiana e francesa da medida e do equilíbrio, da redução de calorias e das dietas hipocalóricas, em que tudo deve ser permitido, mas em quantidades moderadas. A partir de minha chegada ao terreno da dieta, esta bela construção teórica, fundada na esperança louca de ser possível desprogramar o obeso e suas extravagâncias culinárias, para fazer dele um funcionário escrupuloso com relação à redução calórica, foi por água abaixo. Hoje, o que sei e o que pratico, aprendi e desenvolvi no contato direto e no cotidiano com seres de carne e osso, homens, mas principalmente mulheres, fervendo de desejos culinários e de necessidades gastronômicas. Rapidamente compreendi que um obeso não era por acaso, que sua gula e sua aparente desenvoltura diante de um alimento camuflavam uma necessidade de felicitar-se comendo, e que tal necessidade era não apenas muito grande, mas também ligada a circuitos de sobrevivência arcaicos e viscerais. Tornou-se claro para mim que não era possível ajudar um obeso a emagrecer de maneira duradoura apenas dando-lhe conselhos, mesmo que fossem de bom senso ou fundados em argumentos científicos. Duas situações em que o sujeito quase não tem opção a não ser obedecer ou esquivar-se. O que um obeso decidido a emagrecer deseja é o que pede a um terapeuta ou a um método: evitar ter que confrontar sozinho a punição infligida a todo ser que se opõe voluntariamente a um comportamento de sobrevivência. O que ele busca é, assim, uma vontade exterior à sua, um líder que esteja à sua frente e que lhe forneça palavras de ordem, sempre as palavras de ordem, pois o que ele mais detesta no mundo e simplesmente não sabe fazer é decidir sozinho o dia, a hora e os meios de sua privação. O obeso admite sem vergonha, porque teria vergonha, sua fraqueza, até mesmo uma certa imaturidade no registro da gestão de seu peso. Conheci toda sorte de obesos ou obesas, de origens sociais diversas, gente simples como as grandes deste mundo, pessoas com poder de decisão, banqueiros e mesmo políticos, seres inteligentes, brilhantes, quiçá eminentes. No entanto, todos os que se sentavam à minha frente descreviam-se como espantosamente fracos diante da comida, comendo, apesar de tudo, como crianças gulosas. Indiscutivelmente, a maior parte deles construiu, no segredo da minha primeira infância, uma linha de fuga fácil em direção ao alimento, pela qual se descarrega uma grande tensão, desgostos e estresses. Deste modo, toda prescrição racional, lógica ou responsável não resiste ou não resiste por muito tempo à pressão de tal defesa arcaica. Reforçando minha opinião, vi desfilarem durante meus 30 anos de prática todas as dietas que estiveram no centro das atenções e marcaram época. Contei 210 desde o início dos anos 1950, algumas delas apoiadas e popularizadas por livros que foram best-sellers mundiais, com tiragens de milhares de exemplares, como a dieta Atkins, as Cartladale, a Montgnar e o Vigilantes do Peso, todos os modelos do gênero, os quais me fizeram entender até que ponto o obeso acolhe de braços abertos tais obras de fortes palavras de ordem.
incluindo-se a draconiana, absurda e mesmo perigosa dieta da Mayo Clinic, célebre clínica americana, uma verdadeira inépcia nutricional, com seus 20 ovos por semana, mas que, 30 anos após seu nascimento, continua circulando, apesar das condenações unânimes de todos os nutricionistas do mundo. A análise dessas dietas e das razões de seu incrível sucesso, a prática e a escuta cotidiana dos obesos, a observação do poder de sua determinação em certos momentos da vida e de sua extrema facilidade para se desencorajar na ausência de resultados rápidos e proporcionais a seus esforços, me convenceram de que o obeso que deseja emagrecer tem necessidade de uma dieta que deslanche e logo traga rapidamente os primeiros frutos, suficientemente rápido para reforçar e manter a motivação. Ele também tem necessidade de objetivos precisos a serem atingidos, fixados por um conselheiro externo, com a instauração de etapas e de pontos de passagem, em que possa dar conta de seus esforços, comparando-os às performances esperadas. A maior parte das dietas espetaculares que tiveram sucesso no passado recente possuía esse efeito rápido e fornecia os resultados prometidos. Infelizmente, suas palavras de ordem, as orientações e etapas fornecidas eram esquecidas após a leitura da obra e deixavam o obeso que emagrecera novamente sozinho, tentando equilibrar suas tentações. As mesmas causas fazem surgir os mesmos efeitos, e tudo começava novamente. Todas essas dietas, mesmo as mais originais, inventivas ao curso da fase de ataque, revelavam-se estranhamente indigentes uma vez atingindo o objetivo. Elas abandonavam seus adeptos com os eternos conselhos de bom senso, moderação e equilíbrio que o ex-obeso nunca conseguirá seguir. Nenhuma dessas célebres dietas conseguiu encontrar uma maneira de aplicar, no período que começa e depois do emagrecimento, o acompanhamento e o fornecimento de palavras de ordem e sinais de referência precisos, simples e eficazes, que tivessem tanto sucesso quanto na fase de ataque. O obeso que emagreceu, vitorioso, sabe, por instinto, que não tem o poder de conservar sozinho esse enquadramento, o fruto de seu esforço. Ele também sabe que, sem orientação, tornará a ganhar peso, primeiro lentamente, depois mais rápido, e com o mesmo extremismo que antes ele havia conseguido emagrecer. A pessoa com sobrepeso que acaba de emagrecer com o método diretivo tem, desse modo, necessidade de conservar uma lembrança dessa mão estendida que o acompanhou e o dirigiu duramente seu emagrecimento. Uma palavra de ordem suficientemente simples, pontual, eficaz, pouco frustrante, que possa ser seguida pelo resto da vida. Insatisfeito com a maioria das grandes dietas da moda, que se contentavam com uma vitória notável, mas sem futuro, consciente da ineficácia das dietas hipocalóricas e das recomendações de bom senso que conservam, apesar de todos os inconvenientes, a esperança de transformar o consumista inveterado numa pessoa regrada, fui levado a criar minha própria dieta emagrecedora, a dieta de alternância de proteínas. Sei que, ao expressar-me desse jeito, serei considerado imodesto. Assumo o risco, pois é o que penso com a mais profunda convicção, e não dizê-lo no contexto da catástrofe iminente é quase uma não assistência à pessoa em perigo. Essa dieta, em suas primeiras fases, profundamente emagrecedoras, é formada por um duo de dietas que funciona como um motor em dois tempos, no qual um período de dieta de proteínas puras, de ataque e de conquista por excelência,
é imediatamente seguido por um período em que essas mesmas proteínas são associadas aos legumes, tempo de recuperação que permite ao corpo digerir sua perda de peso. Com o passar do tempo, levando em conta a extrema facilidade dos meus pacientes em relaxar assim que o objetivo era atingido, e reincidir na ausência de palavras de ordem precisas, essa dieta progressivamente se transformou em um método global de emagrecimento. Esse método respeita a psicologia particular do obeso e reúne as condições indispensáveis ao êxito de todo o emagrecimento, que acabamos de revisar e que resumo aqui. Ele oferece ao obeso que já tenta emagrecer uma rede de palavras de ordem precisas, uma retomada de caminho, de etapas e de objetivos que não dão lugar a qualquer interpretação ou transgressão. A parte do jejum e a dieta à base de sachês e proteínas em pó, este método é de todas as dietas à base de alimentos naturais que tive a oportunidade de experimentar, o que apresenta atualmente mais resultados. A perda de peso inicial obtida é suficientemente forte e rápida para lançar as bases da dieta e reforçar a motivação de maneira durável. É uma dieta pouco frustrante, que bane a necessidade de quantificar alimentos ou calorias, além de oferecer um espaço de liberdade total para certo número de alimentos. Não é uma simples dieta, mas um método de emagrecimento global que se aceita ou se recusa como um todo indissociável. Ele se decompõe em 4 fases sucessivas. A fase de ataque. Uma fase de ataque com a dieta das proteínas puras, que permite uma iniciação extremamente eficaz, praticamente tão rápida quanto a do jejum ou da dieta das proteínas em pó, mas sem seus inconvenientes. A fase de cruzeiro, um período de cruzeiro conduzido com a dieta de alternância de proteínas, um revezamento de dias de proteínas e dias de proteínas mais legumes, o que permite atingir de uma vez por todas e sem pausas o peso desejado. A fase de consolidação, uma dieta de consolidação do peso obtido, destinada a evitar o efeito sanfona, que faz com que, depois do emagrecimento rápido, o corpo tenha tendência a ganhar de volta, com extrema facilidade, o peso perdido. Período de alta vulnerabilidade. Sua duração é de precisamente 10 dias para cada quilo perdido. A fase de estabilização definitiva. Enfim, e principalmente uma estabilização definitiva, com base em 3 medidas de segurança simples, pouco penosas e indispensáveis à conservação do peso perdido. Um dia fixo por semana da dieta de ataque, a ser seguida a cada quinta-feira para o resto da vida. O abandono dos elevadores e 3 colheres de farelo de trigo, constituindo 3 palavras de ordem, certamente estritas e não negociáveis, mas suficientemente pontuais e eficazes para serem aceitas por uma duração tão longa. Bem, já estamos na página 32 do livro Eu Não Consigo Emagrecer, do criador da dieta, Dr. Pierre Ducan. O livro tem um total de 562 páginas e já estamos na página 32. Título: Princípios teóricos da minha dieta. Antes de entrar nos detalhes desse método e de explicar por meio de um cardápio o seu modo de funcionamento e as razões de sua eficácia, parece-me necessário apresentá-lo sucintamente ao leitor, em sua globalidade e sua estrutura em 4 etapas, além de precisar de imediato a quem ele se endereça e quais são as suas eventuais contraindicações. A dieta que apresento não se contenta em ser, das dietas emagrecedoras atuais, a mais segura e a que tem melhores resultados.
é um método global mais ambicioso, um sistema em 4 etapas, de tensão e severidade decrescentes, que se encarrega do obeso a partir do primeiro dia de dieta para nunca mais abandoná-lo. Um de seus principais méritos é o valor didático. Ele permite que o obeso aprenda, em campo e na própria pele, a importância relativa de cada grupo de alimentos, em função da ordem de integração de cada um à sua alimentação, começando pelos alimentos vitais e, em seguida, introduzindo em etapas sucessivas os alimentos indispensáveis, os essenciais, depois os importantes, para finalmente chegar aos supérfluos. Seu objetivo, claro, é fornecer uma rede de instruções perfeitamente articuladas entre si e suficientemente precisas e diretivas para colocar o adepto em caminhos que evitarão os incessantes esforços de vontade que minam lentamente a determinação. Essas instruções se sucedem em 4 dietas consecutivas, sendo que as 2 primeiras compõem a fase de emagrecimento propriamente dita. As 2 seguintes servem para a consolidação do peso obtido e para a estabilização definitiva. O período de ataque, a dieta das proteínas puras, é o período de conquista ao longo do qual aquele que começa uma dieta está extremamente motivado e busca um método cuja eficácia e rapidez de obtenção dos primeiros resultados, qualquer que seja seu rigor, respondam às suas expectativas e lhe permitam atacar de frente seu excesso de peso. Essa dieta inicial, particularmente adaptada às marchas rápidas e à das proteínas puras, cujo objetivo teórico é limitar a alimentação a apenas um dos 3 nutrientes alimentares, as proteínas. Em teoria, com exceção da clara de ovo, não existe alimento exclusivamente proteico. Então é uma dieta que seleciona e combina certo número de alimentos, cuja composição é a mais próxima possível da pureza de proteínas, tais como determinadas categorias de carnes, peixes, frutos do mar, aves, ovos e laticínios, com 0% de gordura. Essa dieta, comparada a todas as dietas hipocalóricas, é uma verdadeira máquina de guerra, um verdadeiro trator, diante da qual, se perfeitamente seguida, todas as resistências se minam. É de longe a mais rápida e eficaz das dietas, sem perigo para a saúde e à base de alimentos. Ela revela toda a sua eficiência nos casos mais difíceis, especialmente o da mulher antes da menopausa, sujeita à retenção de líquidos e aos inchaços, ou o da mulher em menopausa, na fase crítica de instauração do tratamento hormonal. Também é muito eficaz quando aplicada a pessoas verdadeiramente resistentes por terem seguido e abandonado inúmeras dietas ou tratamentos agressivos. O período de cruzeiro, a dieta da alternância de proteínas. Como o nome indica, essa dieta funciona alternando de maneira repetitiva 2 dietas articuladas, a das proteínas puras e essa mesma dieta com a adição de legumes verdes ou cozidos. Cada ciclo dessa alternância funciona como injeção-combustão de um motor em 2 tempos, que queima sua cota de calorias. A alternância das dietas, tanto a primeira quanto a segunda fase da dieta, oferecem a mesma liberdade em quantidades. As 2 permitem consumir os alimentos autorizados à vontade, a qualquer hora do dia e nas proporções e combinações convenientes a cada um, o que oferece, ao mesmo tempo, liberdade e um meio eficaz de neutralizar a fome, ao comer e compensar as vontades qualitativas por meio de satisfações quantitativas.
Em função da quantidade de peso a ser perdida, do número de dietas seguidas anteriormente, da idade e da motivação do candidato, o ritmo de alternância dessas duas dietas será estabelecido segundo normas precisas, que detalharemos posteriormente. Essa fase de cruzeiro deve ser conduzida sem pausa, até a obtenção do peso designado, ainda que dependente, em parte, das experiências defeituosas do passado. A dieta de alternância de proteínas continua a ser uma das que menos sofre o efeito de resistência ocasionada pelas outras dietas emagrecedoras. Patamar de consolidação do peso obtido: 10 dias por quilo perdido. Depois da fase de conquista, vem a fase pacificadora do método. Sua missão essencial é abrir novamente a alimentação a um contingente de alimentos necessários, evitando o clássico efeito sanfona, uma ameaça quando há perda de peso consideráveis. Ao longo do período de emagrecimento e de maneira cada vez mais marcada, à medida que a dieta é mantida, o organismo tende a resistir. Ele reage ao desvio de suas reservas, gastando menos e aproveitando mais, limitando todos os gastos calóricos e, sobretudo, aproveitando-se de tudo que se coloca na boca. O ex-obeso vitorioso se encontra assim, numa situação delicada, com um corpo que só esperava o momento propício para refazer suas reservas perdidas. Uma refeição farta, que teria tido pouco no início da dieta, terá graves consequências ao final. Por essa razão, a abertura da dieta baseia-se em alimentos mais ricos e gratificantes, mas cuja variedade e qualidade serão limitadas, a fim de que se atinja sem riscos o retorno à calmaria dos metabolismos exacerbados pela perda de peso. Desse modo, serão introduzidas 2 fatias de pão por dia, uma porção de frutas e de queijo por dia, 2 porções de cereais por semana e, principalmente, 2 refeições de gala por semana. O papel desse primeiro patamar de estabilização é assim. Na verdade, eu acho que tem um erro aqui, só um adendo. É o patamar de consolidação, porque nós estamos falando aqui da fase de consolidação. Como eu já li o livro outras vezes, então eu consigo pegar alguns erros aqui, tá bom? Então, aqui onde se lê estabilização, você se considere como consolidação. Evitar, vamos lá, vamos continuar a leitura. Evitar o efeito sanfona explosivo, que é o mais imediato e uma das mais frequentes causas de fracasso das dietas emagrecedoras. A introdução de alimentos tão importantes quanto pão, frutas, queijo e certos farináceos, além de alguns pratos ou alimentos supérfluos, mas que proporcionam grande prazer, torna-se indispensável, mas é preciso estabelecer uma ordem de introdução e uma bateria de instruções suficientemente precisas e definidas para ser feita sem qualquer desvio. Eis o papel dessa primeira muralha de proteção do peso perdido. Sua duração ligada à quantidade de peso perdido é calculada de maneira muito simples, em uma base de 10 dias por quilo de peso perdido. Deixa eu dar uma explicação aqui rápida, me permite interromper aqui a leitura do livro. Como é que funciona isso? Porque muita gente pergunta lá no canal. É assim, se você estabeleceu a perder 20 quilos na dieta do CAN, antes de você começar a dieta, você estabeleceu a perder 20 quilos. Então, na fase de ataque, você pode perder até 7 quilos,
porque ela só pode durar no máximo 7 dias. Você é obrigado a passar para a fase de consolidação. Então, os outros 13 quilos que você não perdeu na fase de ataque, você vai perder na fase de consolidação, que é a fase de alternância de proteínas e legumes cru ou cozidos. Quando é que vai acabar essa segunda fase, que é a fase cruzeiro? Ela vai acabar quando você perder o restante do peso estipulado. Você perdeu 7, por exemplo, na primeira fase, você precisa perder mais 13. Então você chegou nos 20 quilos perdidos. Então você vai parar aí a fase cruzeiro ou dieta do cruzeiro, ou a segunda etapa, e vai passar para a terceira etapa ou terceira dieta, que é essa aqui que nós estamos lendo aqui. Então, se você perdeu 20 quilos, você vai multiplicar 20 por 10, que vai dar 200. Então você vai permanecer na terceira fase, na fase de consolidação, por 200 dias. Esta fase é uma das fases mais importantes da dieta. Se você não fizer, você não vai ter um sucesso na dieta do Khan, porque esses 200 dias vai fazer com que o seu corpo, o seu organismo volte a engordar novamente. Ele vai evitar o efeito sanfona, tá ok? Então vamos continuar a leitura. Última estabilização a longo prazo. Depois da perda de peso e em seguida do sucesso em evitar o efeito sanfona, alcançado com a ajuda de uma rede segura de instruções e limitações aceitas, o obeso vitorioso e frequentemente eufórico sabe por instinto que essa vitória é frágil e que, privado de orientação, ele estará mais cedo ou mais tarde, e comumente mais cedo que tarde, é entregue a seus antigos demônios. Porém, por outro lado, ele tem mais certeza ainda de que jamais poderá alcançar o equilíbrio e a medida alimentar que a maioria dos nutricionistas, com razão, aconselha a ele como garantia de preservação do peso perdido. Nessa quarta fase, 3 medidas essenciais são propostas. Vou dar uma pausa aqui para fazer um adendo. Aqui já estamos falando da quarta dieta ou quarta fase, ou fase de estabilização do peso perdido, que é a última fase. Então, nessa última fase, o que você vai fazer nessa última fase? Vamos ler aqui primeiro, depois eu concluo. Continuando a leitura. 1 dia por semana da dieta de ataque inicial, a dieta das proteínas puras, ao mesmo tempo a mais eficaz e a mais penosa de suas armas, todas as quintas-feiras pelo resto de sua vida. O abandono dos elevadores e 3 colheres de sopa de farelo de aveia por dia. Então é isso aí. Então na última fase você vai tomar como regra esses 3 pilares. Você vai fazer 1 dia de ataque por semana. Você pode escolher qualquer dia, não precisa ser precisamente quinta-feira. Pode ser segunda, terça, quarta, quinta. Você tem que escolher um dia da semana para fazer um dia de dieta ataque, um dia de ataque, só proteínas. Vai continuar consumindo o farelo de aveia. Atenção, não é farinha de aveia, não é flocos de aveia, não serve, só serve o farelo de aveia. Aqui na minha cidade, no meu estado, nós encontramos o farelo em casas de produtos naturais, muito difícil encontrar no mercado. Então, é obrigado você consumir 3 colheres de sopa de farelo de aveia por dia. Você pode misturar no alimento, na salada, enfim. Você pode fracionar essa quantidade ao longo do dia. E ele fala sobre o abandono dos elevadores, mas quem mora numa área rural, num bairro, né, num lugar mais urbano, né, não vai ter contato com os elevadores. Então, o que ele sugere aqui é que você pratique um pouco de exercício, tipo uma caminhada, entendeu? Você pode fazer aí se você tiver oportunidade, você deve buscar essa oportunidade,
uma caminhada de 20 a 30 minutos por dia. Tá ok? Seguindo a leitura. Por mais paradoxal que possa parecer, o obeso que conseguiu chegar ao peso desejado não apenas é capaz de aceitar tais instruções, mas tem consciência de que precisa delas e as reivindica. O que ele aprecia é a precisão, a simplicidade concreta e pontual, a não negociabilidade e a eficácia, permitindo que ele se alimente normalmente 6 dias por semana, sem risco de ganhar peso novamente. Então vamos ficar por aqui e vamos partir para outro vídeo, aonde vamos falar do método Dukan em resumo. Então paramos aqui na página 40 do livro Eu Não Consigo Emagrecer, do criador da dieta, Dr. Pierre Dukan, médico francês e nutrólogo.